Senhoras e senhores, ontem a gente teve uma das notícias mais bizarras de todo o ano e uma das mais bizarras que eu já vi em toda a minha vida. A Lojas Americanas, conhecida também como Americanas ou como você quiser, lançou um fato, publicou na verdade um fato relevante, dizendo que encontrou uma dívida que passou despercebida por ela de nada mais, nada menos que 20 bilhões de reais. Para te dar uma dimensão do que é 20 bilhões de reais, esse é mais ou menos o valor da Lojas Renner inteira. Então esse é o tamanho da dívida que ninguém viu que deveria estar no balanço patrimonial da Lojas Americanas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que aconteceu, por que ninguém viu isso e o que pode acontecer daqui para frente. Mas antes da gente já começar, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e no final desse vídeo eu quero que você deixe o seu comentário dizendo o que você acha que vai acontecer com a Lojas Americanas e se você curtiu esse vídeo conseguiu entender. Bom, vamos lá. Ordem dos fatos. Lojas Americanas, na minha opinião, para quem ainda não conhece, mas eu já deixei isso claro algumas vezes, não é exatamente a melhor empresa do mundo. Não que ela seja mal gerida. O problema é que ela está num setor que não tem praticamente nenhuma barreira de entrada. Afinal, o produto que ela vende é o mesmo produto que a Magazine Luiza vende, é o mesmo produto que a Via Varejo vende, é o mesmo produto que o Mercado Livre e a Amazon também vende. Só que diferente do Mercado Livre e da Amazon, a Lojas Americanas não tem dinheiro infinito e de graça como as duas têm, ou pelo menos a Amazon com certeza tem. Isso faz com que elas tenham que competir no mesmo jogo, com as mesmas regras, só que com uma vantagem enorme, que é o fato de que as outras têm o dinheiro infinito e ela não tem. Então eu não acho exatamente a Lojas Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, as melhores empresas para você investir na bolsa. Evidentemente pode ter um repique, uma sobe, enfim, essas coisas acontecem, mas no longo prazo eu não vejo muito como um bom case. Dito isso, os investidores ficaram bastante animados ali por volta de outubro do ano passado, de 2022, quando foi anunciado que o ex-CEO do Santander, o Sérgio Rial, iria para Lojas Americanas para assumir o posto como CEO. Para ser bem sincero, o pessoal ficou até um pouco surpreso dele estar indo para esse cargo, já que ele é um executivo bem sênior, que já tinha ascendido ali ao conselho do Santander, então já estava mais para o final da carreira, mais para se consolidar, ficar num conselho, que é o que você faz quando você já tem uma carreira pronta ali, muita experiência no mercado, né? Você não volta para ser CEO e muito menos de uma empresa como a Lojas Americanas, que além de ser bem menor, tem uma dificuldade muito grande, o que exige muito esforço e um bom tempo pela frente aí para você se dedicar a ela. Mas o pessoal ficou muito animado, a ação subiu bastante, o Sérgio Rial é um cara muito bem visto no mercado, só que ele assumiu no dia 2 de janeiro e 10 dias depois ele deixou o cargo ontem, quando foi emitido esse fato relevante, contando que a Lojas Americanas tinha descoberto esses 20 bilhões que não estavam no passivo dela. Esse é o contexto histórico. Agora vamos ao ponto. O que realmente aconteceu? De onde vieram esses 20 bilhões? Existe um negócio chamado risco sacado. Risco sacado é uma operação que as varejistas fazem para adiantar o dinheiro para os fornecedores dela. Na prática, a coisa funciona mais ou menos assim. Quando você tem uma empresa de varejo, você compra as coisas do seu fornecedor, coloca lá na sua loja e vende para os clientes. Só que você não compra essas coisas dos fornecedores à vista. E você também não compra parcelado, como a gente tem o costume, né? De parcelar 3, 6, 12 vezes. Você compra isso a prazo. Você pode pagar daqui a 30, daqui a 60, daqui a 90 dias. Isso para o fornecedor não é muito bom, porque ele precisa desse dinheiro para pagar o fornecedor dele. Afinal, todo mundo no final do dia tem algum fornecedor para pagar. Então, se ele demorar muito para receber esse dinheiro, ele vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar o fornecedor dele e depois, quando ele receber, ele vai fechar a conta. Mas isso para ele é péssimo, o capital de giro, dele fica muito maior. Bom, e aí, para resolver isso, as varejistas fazem essa operação de risco sacado, onde o banco, que normalmente concede crédito para ela e tudo mais, ele vai lá e paga esses fornecedores adiantado e a empresa, a Lojas Americanas no caso, em vez de ficar devendo para os fornecedores, como ela devia antigamente, ela passa a ficar devendo para o banco. E é aí que mora o problema. Existe uma discussão muito grande entre os contadores se ao fazer essa operação de risco sacado, a empresa deixa de dever para os fornecedores e passa a dever para o banco, o que configuraria uma dívida financeira e não mais uma dívida operacional, ou se de fato a operação não foi descaracterizada, ela continua sendo a mesma coisa, pelo mesmo princípio, e por isso ela deveria continuar na linha fornecedores. Essa é uma discussão bem antiga, tem um ofício já da CVM que eu até separei aqui,
que tenta ditar um pouco as normas sobre isso, é o Ofício Circular 0117, foi emitido em 2017, mas ainda tem, assim, essa discussão sobre como deveria ser classificado no balanço patrimonial. O que o Sérgio Real deu a entender numa call que ele fez hoje, às 9 da manhã, é que, pela compreensão dele, que é um cara que vem do mercado financeiro, é um cara que veio do Santander, ou continua até no Santander, que é um dos bancos que tem maior exposição a lojas americanas, então o banco parceiro dela muito provavelmente estava envolvido nessas operações de risco sacado. Ele disse que, na interpretação dele, isso é uma dívida financeira e as empresas não deveriam estar classificando isso como uma dívida operacional. Como isso fica, só para dar uma ideia, como que isso ficaria no balanço patrimonial das lojas americanas? Se você for abrir lá o balanço patrimonial dela, você vai ver que ele tem essa divisão aqui entre ativo, tá? Que fica do lado esquerdo, e passivo, que fica do lado direito. Aqui embaixo do passivo tem também o patrimônio líquido. A gente nem vai entrar tanto nele hoje, porque tudo acontece aqui entre linhas do passivo, tá? A discussão que tem é, quando você compra uma mercadoria do seu fornecedor e você passa a dever a ele, você classifica que você está devendo ao seu fornecedor nessa linha aqui, chamada fornecedores. Nessa linha chamada fornecedores vai ficar quanto você deve a eles. E aí, uma vez que você faça essa operação de risco sacado, há duas possibilidades, que é exatamente o que a galera está discutindo. Será que a gente tira dessa linha fornecedores e joga numa linha chamada financiamento ou dívida, enfim, o que quer que seja, mas que configure que é uma dívida onerosa, que você está pagando juros por ela? Será que você joga aqui? Ou será que você deixa ela na linha fornecedores mesmo assim? Será que você mantém isso aqui? Por que isso faz tanta diferença? Isso faz muita diferença porque as empresas, elas têm dívidas. Isso é normal, é bom, é saudável para a empresa. Acontece que essas dívidas, algumas delas, têm um negócio chamado covenant. Esse negócio chamado covenant é uma cláusula que a empresa tem que cumprir certos indicadores, porque caso contrário, ela terá que pagar todas aquelas dívidas de uma única vez. Então, basicamente uma cláusula que diz, ó, seu endividamento não pode estar muito alto, porque senão, se ele passar desse nível aqui, você vai ter que pagar todo mundo, ou enfim, alguma coisa pode acontecer. Se esse dinheiro que ela está devendo para os fornecedores sair daqui e vier para cá, o endividamento dela vai aumentar. Mesmo que não altere em absolutamente nada a posição de caixa dela, ou seja, que ela não tenha que tirar dinheiro do caixa dela para pagar ninguém, porque já está tudo sendo pago certinho. Tanto faz se está sendo pago para fornecedores, se está sendo pago para financiamentos, não importa tanto assim. Mas o fato é que quando você muda essa linha, o endividamento da empresa aumenta bastante. Por quê? Porque o cálculo do endividamento leva em conta essa linha aqui, mas quase nunca leva em conta essa linha aqui. Então, se você classifica de forma diferente, você pode aumentar ou diminuir o endividamento da empresa, mesmo que a dívida dela, ou quanto ela tem que pagar de dinheiro, realmente não esteja mudando tanto. Essa é a grande sacada do negócio. Legal. Agora, o que pode acontecer daqui para frente uma vez que ela tenha descoberto que estava classificando errado? A primeira coisa que deve acontecer, com certeza, é ela vai ter que fazer um aumento de capital. E por que ela tem que fazer um aumento de capital, Leandro, se esses 20 bilhões não têm efeito caixa, se ela não vai ter que tirar dinheiro do caixa dela para pagar isso? Bom, ela tem que fazer esse aumento de capital porque no momento em que ela tira dessa linha e coloca nessa linha aqui, o que vai acontecer? O endividamento vai aumentar. E aí a relação entre dinheiro que veio de dívida e dinheiro que veio dos acionistas vai ficar desequilibrada. A quantidade de dinheiro vindo de dívida vai ser muito maior do que a que veio de acionistas. E isso vai aumentar essa relação de endividamento dela. Logo, ela vai ter que pegar mais dinheiro dos acionistas para voltar a ter um equilíbrio entre essas duas contas. Isso é muito importante em termos de custo de capital, que é um negócio que entra no valuation e muda o valor da empresa, e é muito importante também nesse quesito de covenant, né? Legal, mas o que implica esse negócio dela ter que fazer um aumento de capital? Bom, isso implica que alguns acionistas vão ter que colocar dinheiro nela, como se fosse um follow-on, né? A boa notícia é que os acionistas de peso que tem lá, o 3G, os fundos de investimentos, eles já deixaram claro que vão apoiar a empresa. Então, eles vão injetar dinheiro nisso, não tem muito problema. Uma coisa que eu acho que pode acontecer e que não afeta só as americanas é, se ela começar a definir isso, que ela começar a definir que não deveria estar classificado em fornecedores, mas sim em financiamentos ou alguma coisa do tipo que configure dívida onerosa, todas as outras empresas do setor que fizerem a mesma coisa, provavelmente vão ter que mudar essa classificação também. Isso significa que Magazine Luiza e Via Varejo, que são auditadas pela mesma empresa que audita lojas americanas, provavelmente vão ter que trocar, vão ter que fazer um movimento muito semelhante. Então, eu acho que a galera está olhando muito para lojas americanas e está deixando de olhar para essas outras empresas que vão ser afetadas futuramente também. A CVM provavelmente vai entrar em cena e botar uma definição mais clara de como o risco sacado deve ser classificado. Uma série de coisas deve acontecer. Leandro, quanto que a lojas americanas pode cair hoje? Meu amigo, eu não tenho bola de cristal, não tenho a menor ideia.
depende de quantos investidores estão propensos a entrar nesse aumento de capital, depende também de quanto eles estão superestimando ou subestimando esses valores aqui, o efeito desses 20 bilhões no balanço patrimonial dela. Tudo isso vai ser levado em consideração. A gente sabe que os investidores tendem a superestimar qualquer movimento ao longo de um dia, mas enfim, esse é o ponto. Eu não acho que é o fim das lojas americanas de forma alguma, tá? Não acho, realmente não. Apesar de eu não gostar da empresa, eu não acho que esse vai ser o ponto que vai sepultar ela. Obviamente não é uma notícia boa, obviamente a ação vai ter que cair alguma coisa, até porque você vai ser diluído pelo aumento de capital, mas não é o fim das lojas americanas, certamente não é. Bom, é muita informação que eu tive que passar aqui, mas é pouca informação que a gente tem até, mas é para decifrar um pouco mais difícil. Eu espero que eu tenha ajudado você a não tomar nenhuma decisão desesperada, a não surtar porque você tem posição e a ação está caindo muito, e a também não tomar uma decisão de compra, às vezes, simplesmente porque, caiu muito, vou comprar. Você tem que entender um pouco a situação. E se você tem posição em outras empresas do mesmo setor, principalmente Magazine Luiza e Via Varejo, toma muito cuidado, fica muito de olho, porque esse movimento que aconteceu aqui com as lojas americanas pode acontecer com elas também. Bom, se você gostou, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e comenta aqui pra mim o que você acha que vai acontecer não só com as lojas americanas, mas com a Magazine Luiza e a Via Varejo. Te vejo na próxima.